Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NEP Podcast, uma iniciativa do Núcleo de Estudantes do Departamento de Engenharia Química da Associação Académica de Coimbra. O meu nome é Matilde Ruivo e sou subcoordenadora do Pelour das Gírias Profissionais do NEDKC para o mandato 2023-2024. Olá, o meu nome é Jorge Pereira, tenho 38 anos, sou de Valcambra, adoro ter hobbies completamente diferentes, como por exemplo produzir vinho, andar no meio das culturas. Este é um dos hobbies que eu adoro fazer, assim, fora do que fazemos dia a dia. Não gosto de coisas desformatadas, coisas que não estão organizadas, não gosto, ou seja, cansa-me, enquanto quando leio um documento que está horrível para mim, já me custa ler. Então, desformatação para mim é uma das coisas que eu não gosto de nada. Um facto estranho, adoro viajar, mas detesto preparar malas e muito estranho é que muitas vezes viajo e digo assim, olha, se me esquecer de alguma coisa, vou a algum lado, compro uma roupa extra e viajo. Então, é um pouquinho disso e espero que vocês conheçam mais de mim hoje. Hoje recebemos mais um grande convidado, doutorado em Engenharia Química, professor Dr. Jorge Pereira. Bem-vindo. Bom dia, Matilde, tudo bem? Tudo. Bem, sabemos que o que traz aqui hoje é uma grande novidade, mas antes de começarmos gostaria só que falasse um bocadinho sobre si, que nos desse a conhecer quem é o professor Jorge Pereira. O professor Jorge Pereira, ou seja, eu, como acabou de dizer, sou formado em Engenharia Química e estou aqui a dar aulas desde 2020. No entanto, para perceber um pouquinho, também associado à novidade de hoje, é importante perceber um pouquinho o meu percurso. Eu formei-me inicialmente em Engenharia Biológica, na Universidade do Minho, durante os quais eu também tive uma experiência de 6 meses na Universidade de São Paulo. Aqui isso deu-me a minha base, ou seja, base científica e também de formação profissional, não é? Que foi relacionada com a engenharia, mas sempre de um ponto de vista de biológico, da contribuição para um ambiente mais sustentável. Durante o mestrado, então iniciei uma licenciatura normal, depois transitei houve o processo de Bolonha e as licenciaturas foram transformadas em mestrados integrados, que agora até acabaram por voltar ao sistema 3 mais 2, antigamente era 5 mais 0 e depois tornou-se mestrado integrado 5. Durante isso, então aproveitei essa transição para o mestrado integrado e no último ano fiz uma experiência internacional em que estive a fazer o meu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no Brasil. Essa foi o meu primeiro contacto com a investigação, ou seja, quando eu comecei a fazer investigação, trabalhei nessas áreas também da extração de antibióticos, produção de antibióticos por vias mais sustentáveis, bioprocessos. Quando acaba o meu doutoramento, o meu mestrado, aí surge aquela questão, quando qualquer um de vocês também se questiona, vou para a indústria, não vou para a indústria, aí surgiu uma oportunidade de fazer um projeto de investigação junto com uma empresa de petróleo, a Partex, e então, que é associada à Fundação Gulbenkian, então tivemos um projeto que iniciei esse projeto de investigação e segui no doutoramento. Foi um doutoramento com um perfil de investigação, mas também muito aplicado à indústria. Aí foi o meu primeiro contacto, então, com mais a área química, porque o doutoramento, embora seja relacionado também com a engenharia biológica, era voltado para o petróleo, ou seja, era recuperação de petróleo. Então, nesse caso, a estratégia é a recuperação de petróleo avançada com micro-organismos. Ou seja, que saí da interface da engenharia biológica e caminhei um bocadinho para a área da engenharia química. Então, esse projeto foi realizado na Universidade de Aveiro, onde eu obtive o grau de Engenheiro Químico em 2013. Ou seja, se começarmos a verificar, eu termino o mestrado em 2008, inicio a investigação e o doutoramento, termino em 2013. Em 2013, naquele momento, estava muito inclinado em ir para a indústria, estava com o projeto com a indústria, a ideia era essa, só que surge uma oportunidade de seguir pós-doc nos Estados Unidos, ou seja, surge durante a investigação que eu estava a fazer, surge a oportunidade de fazer os Estados Unidos, ainda estava dentro da Universidade de Aveiro, ou seja, ainda a fazer o doutoramento, surge a oportunidade e aí questiona-se aquela dúvida de nós, vamos, não vamos, qual é que é, internacional, mais uma experiência internacional, sempre gostei desses desafios de ir fora, estar fora, de conhecer outros países, e então, naquele momento decidi
embarcar nesta aventura, podemos dizer que é uma aventura, é viajar, é sair tudo, e fui para os Estados Unidos, ou seja, terminei em 2013, em junho de 2013, e em julho de 2013 já estava nos Estados Unidos, no Alabama, uma cidade muito no interior do Alabama, Tuscaloosa, na Universidade do Alabama, e que foi outra experiência completamente diferente. Aí saí da engenharia química e comecei a trabalhar também uma área que nós já vínhamos a trabalhar, que era a química verde, ou seja, pensar na sustentabilidade da química e tudo. Tive menos de um ano no Brasil, porque depois surgiu a oportunidade de migrar para a carreira docente. E aqui começa a dizer assim, quando tomei a decisão de ser professor, é uma oportunidade, é uma questão de oportunidade. Surgiu uma oportunidade porque eu tinha feito estágio de mestrado no Brasil, e o meu antigo orientador do estágio de mestrado no Brasil disse: olha, vai abrir um novo departamento de bioprocessos e biotecnologia, tu tens todo o teu currículo é completamente alinhado, eles estão a criar um novo curso, e aí surge o desafio de eu ir para o Brasil para estar na criação daquele novo curso, no novo departamento de bioprocessos e biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista. Aqui eu tinha estado na Universidade de São Paulo e depois fui para a Universidade Estadual Paulista, para um campus que é no interior de São Paulo. Mais um desafio, ou seja, saí do interior do estado do Alabama, fui para o interior do estado de São Paulo. Tive em 2014, julho de 2014, um ano depois de ter entrado nos Estados Unidos, iniciei a minha carreira no Brasil como professor. Aí estabeleci o meu grupo de investigação. Como estava dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, voltei muito para o que eu tinha vindo a fazer desde o início do mestrado: extração, purificação de biofármacos, sempre pensar processos mais sustentáveis, mas nunca deixei a engenharia química. Assim, naquele momento comecei a olhar o processo, os bioprocessos, não só incorporando os conceitos de biotecnologia, mas olhando para o processo como nós fazemos aqui na engenharia química. Então, 2014, iniciei o meu grupo de investigação, todas as áreas, uma experiência muito interessante. Em 2019 surgiu a oportunidade aqui, uma vaga, e é aquele momento que se questiona, depois de ter estado fora, já fazia 6, 7 anos fora, questiono-me, será que não é o momento de voltar, não voltar? E ponderei, surgi, concorri à vaga aqui de Engenharia Química, também era uma abertura, era muito entusiasmante, que era para dinamizar a área dos processos biológicos, da biotecnologia dentro do Departamento de Engenharia Química, que era algo que não tinha, e então eu acabei por vir para aqui. Muito interessante, termino lá o contrato de 2019, inicio em 2020, pandemia, março, iniciei em janeiro, março, pandemia, comecei a dar aulas via Zoom. Acho que só passado um ano é que eu tive contactos com os alunos aqui, porque acabei por dar aula só via Zoom. E agora já faz 3, 4 anos que estou aqui, vai já para o quarto, neste caso, e temos aqui novos desafios, que foi um pouquinho isso, e a ideia é sempre esta, ou seja, mesmo tendo voltado aqui, estar com novos desafios, e é um bocadinho isso que me propus quando vim aqui para o Departamento de Engenharia Química, ou seja, ter novos desafios e tentar dinamizar coisas diferentes. Considera-se, portanto, uma pessoa apaixonada pela biotecnologia ou apaixonada pela engenharia química? Como eu tinha dito, na verdade, aqui é um misto de ambos. Eu costumo dizer que, e até quando eu defino-me, eu vivo numa interseção de áreas: biotecnologia, engenharia, química e sustentabilidade. Quando nós olhamos isso, se pensarmos um vetor de 3 pontos, em que temos a química, a biologia ou biotecnologia, e temos a engenharia, eu olho a sustentabilidade. Se eu penso o que é que na verdade, quando eu olho, eu neste momento olho muito para a sustentabilidade, com os processos biológicos ou com os processos químicos. Quem me conhece que eu tenho projetos na área totalmente alinhados com a engenharia química, como também tenho projetos totalmente alinhados com os bioprocessos. O que é que, no final, é uma coisa muito importante. Se me perguntares se achas que no futuro o que vai mover a nova sociedade, eu acho que vai ser muito a biotecnologia e os processos biológicos, porque nós temos de ser cada vez mais sustentáveis. Claro, alinhados ao conceito de engenharia química, ou seja, como nós fizemos muito bem para os produtos químicos, agora temos de fazer para os produtos biotecnológicos, criar empresas sustentáveis. E quando olhamos para a sustentabilidade, estamos a falar de tudo. Ambiental, que é o que vem-nos à cabeça primeiro, económico, nós temos de ter uma sustentabilidade económica, os processos têm que ser viáveis, não é? E que sejam economicamente sustentáveis, e depois a questão social também, ou seja, o quanto é que nós contribuímos para o melhor
bem-estar da população em geral e dos animais e tudo mais. E agora sim, passando ao tema que nos trouxe aqui, professor, que novidades tem para nos dar? É assim, a novidade, e até na altura quando vocês me convidaram, foi muito isso. Ou seja, a novidade veio um pouquinho disso que eu introduzi. Eu tenho um percurso na área de biotecnologia, da engenharia biológica, e quando fui contratado era para dinamizar a área da biotecnologia. Primeiro, investigação, ter alunos, propor projetos. Quem já esteve comigo na engenharia química tem percebido que os projetos, por exemplo, projeto de processo, etc., têm sido alinhados com os processos biológicos. O que é que acontece? Começámos a perceber que na Universidade de Coimbra faltava algo muito relacionado com a biotecnologia industrial, ou seja, embora haja um ramo dentro da engenharia química alinhado um pouquinho com os bioprocessos, ainda são muito é apenas umas pinceladas, vamos dizer assim, umas pinceladas nessa área. Então nós achamos que é preciso ter uma formação consolidada. Em Portugal, a biotecnologia industrial está a crescer cada vez mais, está a haver uma procura muito grande do mercado por profissionais capacitados, engenheiros capacitados para trabalhar na área das empresas que estão a desenvolver processos biotecnológicos, e nós tomamos a decisão. O nosso know-how interno de engenharia química, porque não servir como base para lançar um novo mestrado. Então a grande novidade é, nós vamos lançar no próximo ano letivo, um mestrado em Engenharia Biotecnológica, que vai ser um mestrado que nós não podemos dizer, é complementar a engenharia. Não, é um novo mestrado, é uma nova estrutura, muito voltado para os problemas atuais que nós temos, que se vai voltar sobre a sustentabilidade, mas com processos biológicos, compreender os processos biológicos, formar profissionais para as diferentes áreas da biotecnologia, desde a biotecnologia alimentar, a biotecnologia farmacêutica, a biotecnologia industrial, a bioenergia, ou seja, muito voltada para a formação de profissionais que sejam capazes de dinamizar, e isso é uma procura. Nós estamos mesmo a dizer, é uma necessidade, ou seja, essa criação do mestrado vem do contexto atual das indústrias portuguesas de biotecnologia. Nós tivemos algumas reuniões até com essa associação, que nos veio dizer assim, nós precisamos de engenheiros, não só engenheiros químicos, mas engenheiros químicos que tenham formação em engenharia biotecnológica. E nós então perguntámos, eu sou engenheiro biológico e eu sei que, e estou a dar aulas de engenharia química, e há questões. Se eu falar de um processo de separação para uma indústria química, não necessariamente é o mesmo para a engenharia de bioprocessos, para uma biorefinaria. Pode haver similaridades, mas depois há especificidades. Nós não podemos esquecer que os processos biológicos são mais seletivos, mas também são muito mais complexos. E então, de um ponto de vista, porque a célula é complexa, basta olhar para nós somos constituídos por células e nós somos complexos. Então é um pouquinho isso que nós tentamos trazer, ou seja, trazer uma formação muito avançada, focada na biotecnologia industrial, com a experiência que o Departamento de Engenharia Química tem na formação de engenheiros de processo. Agora sim, queremos trazer uma formação de engenheiros, bioprocessos, engenheiros que sejam capazes de estar a trabalhar também na biotecnologia e na implementação e na revolução da próxima geração de indústrias biotecnológicas em Portugal. E claro, também não podemos dizer, hoje em dia nota-se, fala-se de jovens e ir para fora. Sim, nós também acreditamos que muitos nossos profissionais terão sucesso não só em Portugal, mas podem ter sucesso lá fora, porque a capacitação vai ser mesmo para isso. E para um aluno, como é que descreveria este curso? É assim, é um curso, ou seja, é um curso de mestrado, ou seja, foca-se em segundo ciclo, formação avançada, e o curso vai ser dividido em dois ramos. Temos um ramo voltado para biorefinarias e bioprocessos e um ramo voltado para os biomateriais, a biotecnologia e biomateriais. Ou seja, há duas áreas divididas, duas áreas em que o aluno pode pensar, então se eu seguir biotecnologia e biomateriais, não. Há uma formação base muito forte, uma formação consolidada, depois temos algumas diferenciações em disciplinas eletivas que permite afinar um bocadinho as áreas, mas a base em si vai ser base de um curso de engenharia biotecnológica, que o aluno vai ter formação em termodinâmica e sistemas biológicos, em biotecnologia molecular, vai ter formação em processos de bioseparação, ou seja, voltados para a área da bioseparação, e vai ter também uma nova área que é irmos no sentido de oferecer prática, ou seja, laboratório, bioprocessos, mesmo as disciplinas que eu acabei de anunciar, a ideia é também conferir-lhe um aspecto prático, tutorial, por exemplo, na área também de fazer, aprender a fazer, ou seja, nós vamos tentar ter um curso muito voltado para a prática, por exemplo, acho que quase todas as disciplinas vão ter práticas ou
teórico-práticas com exercícios, e depois vamos ter também uma formação, isso é mais no primeiro ano, com algumas opcionais para conferir então a especificidade em cada ramo, e depois vamos ter no segundo ano um primeiro semestre com uma componente de bioprocessos, ou seja, projeto de bioprocesso e de uma indústria biotecnológica, ou seja, engenheiro químico tem aqui o projeto de engenharia química, nós vamos ter um projeto de uma indústria biotecnológica, ou seja, voltado, o que seria a indústria biotecnológica e os desafios, seminários, participação de especialistas das indústrias, visitas às indústrias, ou seja, ir às indústrias, conhecer as indústrias, e também vamos ter também a parte agora avançada, bioempreendedorismo, que é para a criação dos próprios negócios, vamos ter também bioinformática, estamos a falar, e depois, claro, a tese, que será estritamente alinhada com o corpo docente, mas também nós vamos tentar estimular projetos que sejam realizados com a indústria. Mesmo o projeto de indústria biotecnológica, a ideia é sempre realizar projetos que estejam completamente alinhados com o que a indústria quer. Já temos uma série de parceiros industriais que já estão efetivamente a trabalhar com o Departamento de Engenharia Química. A ideia aqui é conseguir alavancar isso, tanto nos projetos de tese, como nos projetos de bioprocessos, ou seja, de indústria biotecnológica. E como já referiu, isto é uma oportunidade já para o próximo ano letivo, certo? Sim, as inscrições vão abrir agora, tal como para os outros mestrados. Nós aqui temos uma especialidade que é, uma vez que isso é um mestrado e nós não temos licenciatura na mesma área, então nós temos aqui umas condições de acesso que vai ser um bocadinho distintas, ou seja, nós vamos permitir ao aluno de engenharia química que possa, por exemplo, se quiser fazer engenharia biológica, biotecnológica, pode fazer engenharia biotecnológica. Claro que naquele caso vai ter que fazer uma disciplina que nós chamamos de disciplina opcional, mas que será tópicos de biotecnologia, que é para ter a base de biotecnologia. Mas, por exemplo, também vamos permitir ao aluno que vem de bioquímica ou da biotecnologia e que quer ter uma componente mais de engenharia, pode ingressar também no curso e vai fazer então assim aí aquela componente que nós chamamos de tópicos de engenharia. Esse curso vai abrir agora, será para lançar em setembro, esperamos uma grande procura, porque o curso vai ser novo, mas achamos que as pessoas estão entusiasmadas. Agora dizemos que estamos na era da bioeconomia, ou seja, só se fala de bioeconomia, um planeta mais verde, então acreditamos que é um momento, ou seja, é o momento ideal para abrir a esse mestrado e apresentá-lo aos nossos estudantes. Por isso é que também estou aqui a conversar contigo. Em setembro iniciaremos o curso e os novos desafios, que é sempre assim. E será um curso, como já disse, destinado apenas a estudantes de Engenharia Química, mas também irá abranger outras áreas? Sim. Como eu tinha acabado de dizer, nós tentamos abranger as outras áreas. Obviamente também aqui há uma coisa muito importante. Imagina que é um aluno que já teve uma formação em Engenharia Biológica ou em Engenharia Biotecnológica. Este caso, ele não vai ter que fazer essas disciplinas de tópicos, vai diretamente e pode aí sim optar por outros opcionais e consolidar a sua formação e especialização, porque aí também permite. Uma coisa muito importante é que, neste caso, se um aluno fez engenharia química ou engenharia biológica, depois vai conseguir, com o segundo ciclo, vai ter a conferência e toda a acreditação nas áreas de engenharia química e biológica. Imagina, se um aluno vem de biotecnologia, faz engenharia biotecnológica, aí não tem a acreditação pela ordem, mas hoje em dia nós percebemos também que o mercado já não olha só se tem título, se não tem. Hoje em dia o mercado olha pela especialização. E por isso é que nós temos pensado muito numa especialização. Ou seja, olharmos para a especialização, ou seja, vocês quando chegam para uma empresa, quando chegar, eles vão perguntar o que é que vocês sabem. Ou seja, por isso é que nós queremos ter uma componente muito prática, em que os alunos chegam e sabem fazer, para chegar às indústrias e as indústrias disserem assim, ok, muito bem, agora vocês já sabem fazer isso, podem entrar no seu processo. E no nosso mestrado atual em Engenharia Química há duas especializações. No novo mestrado em Engenharia Biotecnológica também haverá? Sim, como eu tinha tido antes, são duas especializações, chamamos a primeira mais ligada aos bioprocessos e às biorefinarias e uma segunda mais ligada aos biomateriais e biotecnologia. Aqui o que é que distingue? Estamos a falar, quando olhamos para o plano de estudos, estamos a falar em algumas opcionais. Pode ser de entre 3 a 4 disciplinas, porque também vai depender se necessitam a disciplina de tópicos para complementação de formação, ou então nós vamos conferir, se não precisar da disciplina de complementação de formação logo no início,
pode sim já se focar mais disciplinas na área de biotecnologia, nos biomateriais, por exemplo, podemos ter aqui nanobiomateriais, ou biocompatibilidade de materiais, biotecnologia de algas, ou por outro lado, pode ir para biorefinarias, e na casa de biorefinarias estamos a falar a disciplina mesmo dos opcionais de biorefinarias, processo de conversão de processos biológicos aplicados à biomassa, supervisão de bioprocessos, ou seja, nós aí voltamos para os bioprocessos, para a biotecnologia e também para perceber um bocadinho as vicissitudes da indústria, porque há indústrias biotecnológicas que precisam de pessoas que, embora com uma formação de engenharia química, mas que conheçam muito bem a parte da biotecnologia e dos bioprodutos, e que tem foco em desenvolvimento de biomateriais, ou que tem foco em produção de determinado tipo de bioprodutos. Há outras indústrias que olham para a necessidade de engenheiros para estar a implementar e desenhar e projetar, que é uma coisa que nós sabemos fazer na engenharia química, projetar, desenhar processos, implementar biorefinarias, e então conferimos esta formação, ou seja, esta especialização. Claro, não esquecendo, qualquer aluno que faça engenharia biotecnológica vai ter uma formação muito sólida em engenharia de bioprocessos, em biotecnologia. Certo? Como eu tinha dito, biotecnologia molecular, termodinâmica de sistemas biológicos, bioinformática, processo de bioseparação, bioreatores, isso são disciplinas obrigatórias e comuns para ambas as especializações, ou seja, que é um bocadinho diferente. Se me perguntares, se calhar até vais perguntar na sequência, mas se me perguntares o que é que distingue, isto é um curso de engenharia biotecnológica, ou seja, há uma componente forte de bio, vamos chamar assim o bio, forte em toda a estrutura do curso. E de uma forma mais aprofundada e específica, de que forma este novo mestrado se distingue do nosso atual? Eu acredito que é mesmo por aí. Enquanto, por exemplo, vocês na engenharia química podem até fazer um ramo em que vão ter alguma especialização em disciplinas ou alguma formação na área de bioprocesso, nas biorefinarias, ou seja, podem ter algumas obrigatórias que nos podem dar alguma competência para essas áreas. No caso do curso de Engenharia Biotecnológica, vocês vão ter uma formação completa, especializada em processos biológicos, biotecnologia, isso é o que distingue. Vocês não estão a fazer um curso mais de engenharia. Posso dar um exemplo. Enquanto vocês, em engenharia química, vão ter, por exemplo, reatores avançados, e aí vão incluir todo tipo de reações, e muito voltado para a reação química, em engenharia biotecnológica vai-se falar de bioreatores. Por exemplo, bioreatores para cultivo de células animais, que certamente um aluno de engenharia química nunca ouviu falar, nem nunca ouvirá falar, porque é completamente distinto. Mesmo, vou dar outro exemplo muito interessante. Processos de separação avançados. Engenharia química. Se calhar estão a ver separação multifásicas para gases. Vocês aqui vão estar a ver, por exemplo, processos de cromatografia líquida para separação de biofármacos. Ou seja, completamente distinto. Ou seja, o curso, embora possa olhar, mas eu tenho processo de separação. Sim, vai ter processo de separação aplicados à indústria biotecnológica. Mesmo também o projeto. O projeto de processo engloba toda a componente holística da indústria química, e que pode ser algumas até da indústria do bioprocesso, etc. Aqui vou-se focar muito no processo da indústria biotecnológica, nos desafios da indústria biotecnológica atual. São processos muito mais aplicados e em que o objetivo é entender, vai-se focar muito mais sobre as operações unitárias do bioprocesso ou da produção de determinado bioproduto. E um dos fatores-chave para um estudante, para um aluno, é as saídas profissionais do curso. O que nos pode dizer acerca de... Assim, obviamente nesse caso eu posso estar aqui, eu sou parte interessada, mas para mim as áreas do futuro, fala-se da inteligência artificial, da análise de dados, fala-se, por exemplo, da questão da comunicação em termos de influência, ou seja, os influencers que nós falamos, mas há uma área muito grande que é a biotecnologia, porque muitos problemas atuais que nós temos, desde saúde, transição climática, questões que nós podemos, produção de produtos mais sustentáveis, mais eficientes, vão ser resolvidos com processos biotecnológicos. Possam ser eles processos adaptados, introduzidos em indústrias que já existem, ou criação de indústrias completamente disruptivas. Nós, se olharmos agora para o cenário europeu,
nós temos um aumento muito grande de indústrias que estão a transitar para a biotecnologia e um aumento muito grande de novas indústrias na área da biotecnologia, das biorefinarias e dos bioprocessos. Não há dúvida alguma que será o futuro, é a biotecnologia, e nós estamos aqui a pensar como é que podemos fazer isso. Formar profissionais capazes, que tenham as competências necessárias e que depois estejam no mercado. Para ter uma noção, e isso é muito importante, eu acho que isso é uma grande diferença. Muitas vezes os alunos queixam-se nas engenharias, particularmente as engenharias mecânica, química, civil, que os primeiros salários são muito baixos. Um relatório atual, recente, com 2 anos da Associação Portuguesa de Indústria Biotecnológica, mostra que a área da biotecnologia paga entre 15% a 20% superior às outras áreas. Ou seja, um profissional capacitado e formado em biotecnologia já recebe um pouco mais. É uma área que, como há muita procura e há muita necessidade, quem for especializado e tiver uma formação capaz nessa área vai ter uma saída que será benéfica no futuro. Claro, isso depende também vamos chamar aqui agora não enganando, nós temos, também depende da capacidade do aluno obter os conhecimentos, adquirir as competências e também, muitas vezes, é as oportunidades. Nós não podemos dizer, atualmente a indústria biotecnológica portuguesa está a crescer, as bioindústrias em Portugal, e muitas vezes o caminho pode ter o estrangeiro, ou que se calhar às vezes consegue crescer mais rapidamente, o aluno consegue ter mais saída lá fora, mas eu acredito mesmo em Portugal, é uma área que em breve estará a ter mais procura do que outras áreas similares. E agora quanto ao estrangeiro, o que nos pode dizer da visibilidade dos mais recentes formandos? Do que eu conheço, eu tenho já alguns projetos internacionais, atualmente os cursos e as biorefinarias, bioprocessos estão a ser procurados e há uma procura, há um interesse muito grande a nível europeu, particularmente a nível europeu. Mas nós não podemos esquecer, temos por exemplo, os Estados Unidos agora lançam um plano para a bioeconomia, para a biotecnologia. O Brasil já tem um plano muito ligado há alguns anos para cá, porque se vocês pensarem em produção de etanol, bioetanol, etanol segunda geração, biogás, já há um plano muito, muito forte na produção de biotecnologia. Índia, China estão a avançar muito rapidamente nesse sentido, ou seja, sem dúvida alguma. Se há dúvidas, não há. Saúde, transição climática, energia, novos produtos vão ser de base biológica. Ou seja, não há dúvida, pode demorar a consolidação dele chegar ao mercado ou não, mas estamos a ter uma revolução biotecnológica circular para uma indústria de base completamente, ou seja, nós estamos a transitar para a bioeconomia. Considera, portanto, que isto está na base da atuação do futuro da ciência e da tecnologia? Sim. Os grandes desafios complexos da sociedade exigem soluções disruptivas e muitas vezes isso exige nós irmos no sentido da investigação e desenvolvimento que tem vindo a ser feita. Vamos pensar aqui, podemos dar-vos exemplos, se calhar estamos a voltar a repetir. Pandemia, Covid-19, solução biotecnológica resolve as vacinas, em menos de um ano temos uma vacina de mRNA. Se olharmos isto, a vacina de mRNA estavam a ser desenvolvidas já há 2 décadas para trás. Estava no momento, havia a tecnologia, havia o conhecimento, colocou-se os produtos no mercado porque houve uma procura. E isso vai acontecer. Posso dar exemplos. Biomateriais de base biológica, bioplásticos. Nós estamos já a entrar numa linha que vai ser possível produzir bioplásticos. Se calhar ainda não ao custo que temos, mas isso será o futuro. Outro, bioenergia. Estamos a falar agora da produção de biogás. O biogás cada vez está a aumentar mais a cota. Então estamos aqui a perceber uma transição muito clara. Etanol. Etanol primeira geração era muito conhecido. Hoje em dia temos biorefinarias a produzir de forma eficiente etanol segunda geração e algumas já a transitar para combustíveis avançados. Fala-se nos combustíveis da aviação. Então, terapias génicas. Nós temos, eu por exemplo posso dizer, nós temos aqui projetos mesmo dentro da universidade muito avançados na área da biotecnologia. Por isso, eu não tenho dúvidas. Ciência
e investigação. E uma das áreas fortes também do nosso curso, não esquecendo, é, por exemplo, formar profissionais capacitados para dar continuidade também à investigação que temos vindo a desenvolver. Temos muitos alunos de doutoramento, etc., que depois vão ter esse perfil e poderão estar a trabalhar nesses projetos. Dito isto e considerando todas as perguntas anteriores, que expectativas têm em relação à adesão dos estudantes ao curso? Eu acho que já tinha apontado algumas coisas sobre isso. Eu acredito que estamos no momento certo para ter o curso. Claro, depende muito também de vocês, dos alunos que estão cá, a fazer Engenharia Química, que têm uma perspectiva, que vão conhecer, que estão a conhecer do curso. Vocês já estão a conhecer, já se fala nos corredores que vai abrir um mestrado, já contactei, os alunos estão curiosos para saber. E muitas vezes não necessariamente estamos a dizer que todos os alunos de Engenharia Química têm que... Não é. Há alunos que devem seguir Engenharia Química e também não é isso. Nós estamos a dizer, por exemplo, há colegas vossos que estão a fazer Biotecnologia, estão a fazer Química, que há a oportunidade de eles se formarem nessas áreas, virem para o curso. Eu acho que hoje em dia nós estamos num momento em que ter sucesso ou não ter sucesso depende muito dos jovens. Ou seja, os jovens escolhem. Hoje em dia quer ser influencer, vai ser influencer. Vai ter capacidade, ou vão atrás. E eu acho que nós também estamos nisso. Nós estamos a criar uma formação, um quadro de competências com professores jovens. Nós temos agora uma série de professores jovens. Temos também aqui uma área de nova, de olhar para a disciplina. O curso foi criado do zero, ou seja, voltado para a prática, voltado para desenvolver projetos em grupo, para ter o contacto muito próximo com as indústrias, ou seja, nós estamos a criar uma coisa que está mais alinhado com o que é real hoje. Eu acho que em 1, 2 anos, ou quando atingimos a velocidade de cruzeiro, que estamos a perspectivar daqui a 3, 4 anos atingir a velocidade de cruzeiro, nós vamos ter um curso com uma grande procura nacional e que esperamos que seja um curso de referência na especialização na biotecnologia industrial em Portugal. Para terminar, gostava de lhe perguntar, par a par com a biotecnologia, depois de um percurso no estrangeiro, o que é que sente ao regressar a Portugal e, mais propriamente, em vir para Coimbra? Assim, para mim foi uma experiência nova. Eu costumo brincar e costumo dizer assim, formei-me em Braga, doutorei-me em Aveiro, dou aulas em Coimbra, certamente vou me formar no Algarve. Não será mal nenhum, até é bom. Mas, ou seja, eu não sou quando se fala hoje em dia, não nasci aqui, cheguei a Coimbra e estou a aprender por estar a Coimbra. Uma grande coisa para mim que eu sinto, e eu acho que é uma universidade, se calhar a minha visão, é uma universidade que está uma transição muito rápida, está-se a tentar modernizar, porque é uma universidade com muitos anos de história e que agora está a olhar para o futuro. E por isso é que nós estamos cá. E eu, ao voltar para Coimbra, ao voltar para aqui, eu não moro aqui em Coimbra, mas ao voltar para aqui, eu estou a percepcionar que Coimbra está a tentar ir olhar para o futuro. Ou seja, é um processo em transição. Nós, se calhar, olharmos para outra cidade, se calhar vocês também têm essa perspectiva. Há cidades mais modernas, o Porto está todo voltado para o moderno, Lisboa é só estrangeiros. Nós estamos aqui numa fase de transição. Mas eu acredito que Coimbra, a própria Universidade de Coimbra, nós estamos a olhar para o futuro também e acho que isso vai ser uma revolução. E faz parte, por exemplo, desses novos cursos. Os novos cursos e também atrair pessoas diferentes. Eu acho que a diversidade, estrangeiros, isso vai trazer uma dinâmica completamente diferente. Eu estive lá fora, estive em diferentes locais que, por exemplo, eu não estive nos Estados Unidos, não estive em Los Angeles ou Nova York, estive no interior dos Estados Unidos. Estive no Brasil, não estive em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estive no interior de São Paulo. Ou seja, eu passei por sítios que também, sociedades menores, e que nota-se a mudança. Eu também vim para Coimbra. Eu costumo dizer que Coimbra ainda é uma cidade menor. E quando uma pessoa chega aqui parece que é uma cidade menor. E é. Mas nota-se a mudança. Nota-se a mudança não só em volta da cidade, mas também na população que está a chegar. Cada vez mais jovens, estrangeiros. E eu acho que isso é que transforma a cidade e para o melhor. Eu, como aqui falando de mim e paixão, eu acho que eu voltar para aqui foi também, às vezes, aquele sentimento de vou-me voltar e fazer alguma coisa diferente no nosso país de origem. Se me perguntas, isto é uma coisa, porque queria muito, não, nunca foi. Eu olho para o meu futuro e digo assim, o futuro é um livro aberto, como eu costumo dizer, é páginas em branco, e isso para a Matilde ou para qualquer aluno que veja isso quando nós escrevemos as páginas, o livro é páginas em branco. As oportunidades surgem, os desafios surgem. O que nós temos que fazer é, cada momento, em cada local que nós temos que aproveitar o máximo desse desafio.
E todas as minhas etapas ao longo disso, eu já estive em vários momentos, em várias culturas diferentes, em vários locais diferentes. Temos que viver ao máximo e entregar-nos ao máximo naqueles desafios. É isso que eu vou fazer aqui. Quem me conhece, já alguns alunos já tiveram aulas comigo, é de estar, de ajudar e de viver aqui. É isso que eu acho que, se pensar assim, o que é que me trouxe aqui é novos desafios. E esse é um desafio. Se me diz o que eu quero, daqui a 5 anos, ter um curso de sucesso, ter formar alunos que estejam nas melhores empresas, ou ter alunos aqui a fazer trabalhos de investigação de ponta, é isso que me move e eu acredito espero que também vos mova. Resta-me agradecer-lhe pela sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Desejamos o maior dos sucessos para a sua caminhada. Obrigado eu, Matilde, e sucesso para a tua caminhada também. Obrigada também aos nossos ouvintes por estarem desse lado. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio com mais novidades. Saudações dequianas.